Bruna, dentre as síndromes dolorosas da coluna, então, existe uma entidade bem já estudada que é a síndrome pós-laminectomia. O que seria isso? Seria uma dor persistente na coluna lombar ou eventualmente com dor irradiada para a perna também, que o paciente adquire após uma cirurgia da coluna. Ou seja, é uma dor, ou é a dor prévia que ele já tinha e não melhorou com a cirurgia, ou é uma dor nova, uma dor que ele não referia e que iniciou após o tratamento cirúrgico da coluna lombar, né? Essa síndrome ela assim, tem uma incidência mais ou menos entre 10 a 30% das cirurgias de coluna, então não é uma incidência tão baixa. Veja como muitos pacientes sofrem dessa síndrome dolorosa. E é muito heterogênea, então a etiologia está relacionada a muitos fatores. Dentre esses fatores estão alguns fatores relacionados ao próprio paciente, fatores relacionados ao próprio tratamento cirúrgico e também a possíveis complicações pós-operatórias, né? Então, em relação ao paciente, assim, dentre os principais fatores, um dos que são mais estudados é o perfil psicossocial do paciente. Então, a gente sabe que pessoas com transtornos de ansiedade, com transtorno depressivo ou qualquer outro transtorno psiquiátrico, eles têm uma incidência maior de dor no pós-operatório, ou seja, eles toleram menos, né, esses processos dolorosos, tendem a superestimar, né? Outro fator muito importante nesses pacientes são aqueles pacientes que estão envolvidos em algum processo judicial que prevê algum ganho secundário, né, ações trabalhistas. Também existem estudos que mostram que esses pacientes estão mais propensos a ter falhas no tratamento cirúrgico. E alguns fatores próprios, assim, físicos mesmo. A gente sabe que pacientes fumantes, a taxa de síndrome pós-laminectomia é muito mais elevada. E outro fator independente é a obesidade. Quanto maior o obeso, piores os resultados cirúrgicos, né? Então esses fatores são bem importantes assim, e são importantes para a gente avaliar qual é o melhor paciente que vai para uma cirurgia de coluna. Dos fatores intraoperatórios, então, estão relacionados à técnica propriamente dita, ou seja, uma escolha não adequada da técnica cirúrgica, uma escolha não adequada do próprio paciente, baseada nesse perfil que eu falei para você antes, né? E eventualmente em possíveis complicações. A colocação não adequada de um implante, a produção de uma fístula licórica que pode evoluir para uma aracnoidite, uma fibrose, enfim, são todos fatores que podem acarretar na ocorrência dessa síndrome pós-laminectomia, né? E aí o paciente acaba desenvolvendo então um processo de dor crônica, uma dor lombar muito importante, que eventualmente tem radiculopatia, com dor irradiada para a perna ou para os dois membros, né? E isso acaba determinando uma incapacidade funcional muito grande. E aí, obviamente, a gente tem que tratar de alguma forma. Como que a gente trata? Então existe, obviamente, as modalidades de tratamento conservador, né? Dentre elas, então, o uso de analgésicos, o uso de anti-inflamatórios, o uso de antidepressivos, principalmente para dor crônica, de medicamentos para dor neuropática, que são os gabapentinoides. Tudo isso tem estudos, mas com grau de evidência não muito importante, assim, com alguns resultados moderados para o tratamento da dor desses pacientes. Certamente se associa esse tratamento à atividade física, ao tratamento fisioterápico, que aí sim existem já estudos que mostram uma importância bem significativa, e a terapia cognitivo-comportamental, que é de extrema importância também para esses pacientes, que eles vão desenvolver esse processo de dor crônica por muito tempo, então precisa ter um acompanhamento psicológico associado, né? Quando isso não é suficiente, nós temos que eventualmente partir por uma terapia mais avançada, né? Que aí existem os tratamentos invasivos, que são algumas modalidades como infiltrações na coluna, adenodesiólise, que é tentar desfazer a fibrose que eventualmente pode ser. Claro, se nós identificarmos uma causa propriamente dita, por exemplo, uma falha de um implante, uma quebra de um parafuso, certamente nós temos que abordar para fazer um novo procedimento. Se nós identificarmos uma pseudoartrose, que é a falha da fusão óssea, também temos que reabordar para tentar resolver esse problema. Então, se identificar uma causa, uma etiologia propriamente dita, tem que partir para a resolução dessa causa.
Porém, uma grande quantidade de pacientes a gente não consegue resolver, ou seja, não acha uma causa propriamente dita, né? Que é a dor lombar crônica de causa desconhecida, que é a síndrome pós-laminectomia. E aí que entra talvez o principal tratamento, que é a neuroestimulação, né? Então hoje está muito bem já em estudos altamente qualificados, assim, que é o melhor tratamento para tratar a síndrome pós-laminectomia, né? Que seria então a implante de um neuroestimulador epidural na coluna, e esse neuroestimulador, então, como o nome já diz, vai gerar um estímulo na medula e que vai fazer então um certo controle da dor, né? Os estudos mostram que mais de 70%, 80% tem uma melhora até mais do que 50% do controle da dor por um período bastante longo. Claro, assim como todas as terapias, tem algum grau de falha no tratamento que envolve os outros fatores relacionados à doença. Mas, sem dúvida, seria uma das principais indicações para tratar esses pacientes que sofrem dor crônica e que certamente vai dar uma melhora de qualidade de vida por um longo período para esses pacientes, uma volta ao trabalho, uma volta ao convívio social e, por fim, melhora das condições psicossociais também desses pacientes.